Oi, pessoal. Se tu que está nos assistindo é empresário e acha que a organização financeira da tua empresa não está como deveria, presta atenção nesse vídeo que nós vamos dar uma solução bem bacana. Nós somos da Evolutivo Gestão e Tecnologia e estamos apresentando aqui o BPO Financeiro, um serviço que oferecemos para solucionar problemas de gestão financeira nas empresas. Eu que vos falo sou o Adriel Teles e o Douglas Bittencourt é o meu sócio e a gente oferece esse trabalho bastante inovador e diferenciado. O que resolve o BPO financeiro? É justamente essa primeira pergunta que a gente está vendo aqui em cima. Se a empresa está lucrando realmente o que deveria. Essa pergunta ela passa por outras, que é a que a gente está vendo nos balõezinhos aqui. Se a empresa já pagou conta pessoal com o dinheiro dela, a famosa mistura do dinheiro da empresa com o dinheiro do dono, né? Se o cheque especial da empresa está sendo utilizado também, é um recurso de crédito bastante caro, né? Com um juro bastante alto e não é muito saudável recorrer a ele seguidamente. Se a empresa consegue efetivamente controlar cada centavo que entra e que sai, se sabe realmente se o negócio está dando lucro, se possui um planejamento financeiro a mais longo prazo, um ano, por exemplo, seria o ideal, e se possui uma reserva financeira, ou seja, se tem um dinheirinho guardado lá para se caso não faturar nada durante um determinado período de tempo, a empresa consiga se manter viva. Então são todas as questões que compõem essa primeira pergunta e que nós da Evolutivo vamos ajudar a resolver, né? A gente traz aqui alguns dados, né, sobre os 4 principais causadores de morte nas empresas e eles estão todos atrelados à parte financeira, à parte de planejamento e gestão financeira. Então, 60% das empresas fecham nos primeiros 5 anos, sem falar da estatística de 2 anos, que é mais assustadora ainda, mas a gente traz essa estatística aqui e ela é bem séria, bem grave. Por isso que nós nos colocamos à disposição de fazer esse tipo de trabalho e investir nosso conhecimento nisso. Misturar gastos pessoais com o da empresa é uma coisa complicada e que sempre gera descontrole. É um dos motivos, né? O segundo, não possui planejamento. O terceiro, acumular dívidas sobre dívidas, né? A gente tem muitas ofertas de crédito, né? Então fica muito fácil entrar num mar de dívidas. E, por fim, não possui um controle efetivo do que é gasto e do que é ganho dentro da empresa. A gente vai ajudar então a subir essa montanha aqui rumo a uma maior lucratividade, começando com o processo de controlar cada centavo que entra e que sai, deixar isso de uma forma bem organizada, prestar todas as informações, né, ter todas as informações ao alcance de alguns cliques ou ao alcance de algumas mensagens de WhatsApp aí. É dessa forma que a gente vai ajudar quem nos contratar para realizar esse trabalho, tá? E isso vai fazer com que a empresa venha a lucrar mais. Esse processo redefine a relação com o dinheiro, então realmente nos resultados que a gente já tem, a gente consegue perceber que a relação com o dinheiro muda por parte do gestor. Então é um processo que traz muita melhoria nesse trato com o dinheiro. Mas eu já falei algumas vezes de BPO financeiro aqui e não defini ainda. Então, o que é de fato o BPO financeiro? É uma terceirização desse processo para uma empresa especializada que somos nós. Então, ao invés de fazer isso dentro de casa, faz com quem se propôs a organizar e ter conhecimento e metodologia para fazer isso. Que neste caso somos nós, a Evolutivo Gestão e Tecnologia.
Então é uma sigla, né, do inglês que traz essa opção de terceirização, né, das tarefas financeiras, que trata, né, disso. O que acontece? Quais são as etapas desse processo e o que a gente faz de fato na empresa que nos contrata? Primeiro, uma implementação e treinamento, né? A gente deixa o cliente apto a operar a nossa através do nosso método, que facilita muito quando comparado a fazer as atividades dentro da própria empresa. Voltando aqui só. Nós fizemos a gestão das contas a pagar e a pagar e a receber, né? São essas duas etapas aqui. Falando agora um pouquinho das contas a receber, que são a primeira na escala aqui. A gente entende como a empresa recebe dinheiro, emite as notas fiscais ou então recibos, se for o caso, emite os boletos bancários, se a empresa optar por esse tipo de cobrança, faz um relatório de fluxo de caixa, né, para acompanhar, para que o gestor possa acompanhar como as coisas estão indo. A conciliação bancária, ou seja, a gente bate o saldo do banco com os lançamentos financeiros para ver se não esqueceu de nada, para ver se está tudo sendo lançado direitinho, classifica todos os lançamentos, acompanha esse, as métricas geradas a partir desses lançamentos e a gestão de contas a pagar fica por conta do agendamento bancário dessas contas, ou seja, a gente pega os boletos, toma contato com os boletos e as contas que têm que ser pagas, agendas no banco e o único trabalho que o gestor vai ter nesse caso é efetivar esse pagamento, né? É aprovar esse pagamento. A gente não faz a pagadoria, mas a gente deixa tudo agendadinho. Então, todas essas etapas aqui constituem o nosso trabalho. As vantagens disso, desse processo de BPO financeiro, são conseguir dar foco no que realmente importa. Vou utilizar o exemplo de um arquiteto aqui, por exemplo. Ele tem que dar foco nos projetos e entregar um bom trabalho para o seu cliente e não necessariamente em estar cobrando e emitindo nota fiscal. E isso não agrega valor à atividade dele, né? Então, ou ele vai contratar uma pessoa para fazer isso para ele, né? Ou ele vai perder um tempo que é muito importante para ele, que conseguiria agregar muito mais valor fazendo isso. Então, a gente vem como uma opção a contratação dessa pessoa, uma opção mais especializada e mais econômica. A gente, além disso, traz informações de forma rápida, com isso aumenta a produtividade e reduz gastos, porque nós cobramos mais barato do que ter uma pessoa dentro da própria empresa para fazer isso. Clareza e previsibilidade, segurança com o nosso trabalho também são coisas que podem ser conferidas a partir do momento que o gestor lança a mão de utilizar os nossos serviços. Somos especialistas no que estamos fazendo e, além disso, entregamos todos os documentos da parte financeira de forma organizada no final de cada período. O fluxo de trabalho se baseia nessas 5 etapas aqui, né? Isso só para ter uma visão mais concreta do que a gente faz. Começa por uma reunião, né? Onde a gente vai captar todas as informações, vai captar todos os documentos, vai criar um acesso ao banco lá para que a gente possa começar o trabalho. Depois disso, essa captação de documentos vai se aprimorando, a gente passa a processar o financeiro da empresa, que é efetivamente fazer todas as atividades citadas anteriormente, envia relatórios e, em cima disso, o gestor toma decisões, né? Essa é a metodologia na qual a gente implementa. A gente faz isso da maneira mais simples possível visando facilitar a vida do gestor. Diariamente, um pequeno resumo do que a gente faz: a verificação de todas as movimentações, a captação, a classificação e o lançamento dos documentos que a empresa disponibiliza para nós e a conciliação bancária, né, que é bater o saldo do banco com o que foi lançado.
Um relatório de contas a pagar para a próxima semana, né, e a receber também, que isso a gente faz semanalmente, né, uma entrega semanal, e um vídeo explicativo de como é que está esse panorama para o cliente. E por mês ou por período, né, a pasta com todos os documentos organizados para mandar para o contador, o vídeo explicativo do fechamento do mês também, todas as notas e os boletos emitidos, né, dependendo do tipo de pacote que for contratado da gente, temos alguns pacotes, e uma reunião de 2 horas de consultoria também, se for necessário, e também se for opção do pacote selecionado pelo contratante. Aqui a gente traz um comparativo bastante interessante, sempre gostamos de salientar que a gente concorre diretamente com uma pessoa que faria internamente esse trabalho, né? E aqui a gente pode ter uma prévia do cálculo do quanto essa pessoa custa, né? Então a gente tem uma vantagem financeira bem grande com relação a isso. Um salário médio de 1.369 para um auxiliar administrativo, aí vai chegar no final do mês com um custo de 2.486,63 nessa simulação que fizemos aqui, né, com o somatório de todos os encargos. Quando comparado o nosso serviço, pode-se perceber aqui que fica dentro dos 3 dígitos, né? Então não ultrapassa nem os 3 dígitos. A gente tem todas essas vantagens aqui e fica muito mais econômico para a empresa e muito mais vantajoso para a empresa. Existem algumas responsabilidades por parte do cliente, né? Existe um caminho a ser percorrido, esse caminho a gente estima que demora em torno de 3 meses, né? Que são disponibilizar toda a documentação, entrar no processo. Para uma parte disso, por exemplo, é prestar contas de tudo o que está sendo gasto. Como que isso é feito? É muito simples, de uma forma muito fácil. Digamos que eu vou usar um exemplo para esclarecer isso. Digamos que uma equipe, um integrante da equipe vai abastecer o carro, né, que é um gasto que a empresa vai executar, e ele, ao final do abastecimento, pega a notinha, tira uma foto com o smartphone dessa notinha, desse cupom fiscal, sobe numa pasta do Google e a partir desse momento a classificação fica por nossa conta. Tá? A gente classifica o gasto, lança ele no sistema direitinho e gera o relatório em cima disso depois. Mesma coisa para todas as outras coisas, né? Tanto as contas a pagar quanto as contas a receber. Então, isso a gente faz para toda a movimentação financeira. O único trabalho realmente é disponibilizar os acessos e prestar as informações para a gente, né? Então, isso que é necessário que o cliente nos passe para que a gente consiga executar o nosso trabalho. Ficando qualquer dúvida com relação a isso, peço que entre em contato com a gente, reforçando que eu sou o Adriel e a Evolutivo Gestão e Tecnologia está aí no mercado justamente para ajudar nesse trabalho tão nobre de organizar as finanças das empresas.